Olá, amigos! Faz muito tempo que não gravo em formato de vídeo, só faço transmissões ao vivo, e os vídeos que saem são apenas participações especiais ou colaborações com alguém. Tem um motivo hoje, não posso esperar. Se for para o streaming, vocês esquecem, muitas coisas novas vão surgir, então falemos hoje. Kirill Budanov, chefe da nossa inteligência, concedeu uma longa entrevista a Natalia Mozychuk. E eu anotei para mim alguns pontos que precisam ser discutidos em detalhes, e é isso que vamos fazer agora. Vamos começar, como sempre, por ordem. Primeira tese: a Rússia está se preparando para uma guerra com a OTAN, lançando o maior programa de rearmamento desde os anos 80 e planejando gastar cerca de $1 trilhão nisso até 2030. A maior parte do financiamento também será implementada até esse prazo. Vamos analisar. Em primeiro lugar, eu verifiquei muito bem essa informação. Ninguém no mundo inteiro, inclusive aqui nos Estados Unidos, confirmou essa informação ou a mencionou antes de Kirill Budanov. Em segundo lugar, se o presidente Trump impuser sanções minimamente significativas, ou seja, mais duras do que as que o Biden aplicou, a previsão para a economia da Rússia piora consideravelmente. Sim, Putin gasta cerca de 6% do produto interno bruto em defesa, talvez até 6,3%. É muito, $1 trilhão e 100 bilhões. Vamos comparar com o orçamento militar da Rússia. Este ano, o orçamento militar é de cerca de 170 bilhões. Budanov afirma que até 2030 ocorrerá a rearmamentação, ou seja, em 5 anos. Aqui muita coisa não faz sentido, parece só uma tentativa de assustar e intimidar. Para que vocês fiquem com medo, para que nem passe pela sua cabeça a ideia de planejar uma vida normal. Quando a guerra terminar, trabalho, negócios, descanso, vida. Não, vocês devem pensar na morte, viver com medo eterno, passar a vida inteira pensando: Putin vai atacar. Por isso, não precisa planejar nada, não conte com nada, só a guerra. Hoje é 2025, ele diz, até 2030, 5 anos de vida. Agora, um adolescente de 15 anos deve esperar pela guerra do Putin até os 20, em vez de buscar realização. Um jovem no auge da carreira com 25 a 35 anos também pode pensar: não vou conseguir nada. Quem tem entre 55 e 65 anos pensa: não vou me aposentar direito porque pode haver guerra. Bem, vocês entendem, isso é realmente uma zombaria com o povo, mas quem está certo ou errado, claro, só o tempo dirá. Não importa quem esteja no comando da Federação Russa, a estrutura de poder continuará estável e os próximos líderes agirão dentro do sistema existente. Mesmo que Putin saia, nada mudará radicalmente. Reformas são impossíveis em um sistema construído sob um imperativo. Então, eu discordo categoricamente desse ponto. E eu já compartilhei com vocês várias vezes a informação de que isso vai até o final do mandato do presidente Trump. Existe um plano global, não para derrubar ditadores, inclusive, ou melhor, especialmente ditadores pós-soviéticos. Existe um certo plano de ações dos Estados Unidos de organização mundial, digamos assim, e como resultado da sobreposição desses fatores e da implementação, as ditaduras vão cair. Só não posso garantir nada para vocês sobre a ditadura da China. Se falamos dos pós-soviéticos Putin, Lukashenko, Zelensky ou do regime dos ayatolás, tudo isso até 2029, mas os ayatolás e Zelensky cairão antes. O último, claro, vai ser Putin, mas acredite em mim, 29 é o último ano de Putin. Depois, na Rússia, ocorrerão transformações que também enfrentaremos aqui. A Rússia é chamada de federação, mas quem manda é o Putin, como na Ucrânia é o Zelensky. Na Rússia, o governador é nomeado manualmente pela República, não sendo um cargo eletivo. De fato, isso é só uma federação, no papel a Rússia também passa, mas precisa de uma enorme reforma de descentralização. Na Rússia, assim como na China, aliás, existem elites que não suportam o governo atual. Sim, se adaptaram, sim, ganham dinheiro, mas eles esperam o momento em que esse regime possa acabar e a Rússia se torne um país liberal, ou mais liberal. É realmente difícil garantir algo aqui. Será um país civilizado que não atacará vizinhos e viverá sob outro paradigma, sem foco em economia baseada em recursos naturais.
Não quero que os russos se preocupem com isso agora. Eu só estou contando para vocês que isso são novamente algumas fantasias de Kirill Budanov, que, aliás, com o mesmo objetivo do primeiro ponto, quer dizer para vocês: não esperem até que Putin morra. Embora espere, não era Kirill Budanov? Em 2022 e em 2023 ele insistia em dizer: Putin tem câncer, e não só um, e que logo, logo Putin vai morrer. Agora vocês entenderam que isso era simplesmente uma mentira descarada, uma enganação. Hoje ele defende outra tese. Não esperem a morte de Putin, pois mesmo que ele morra, nada mudará na Rússia e uma grande guerra nos espera. Anotem isso, por favor. Vamos ao próximo bloco. Budanov disse que a política dos Estados Unidos da América pode resultar na dissolução da OTAN e ressaltou que isso é possível se as tendências atuais persistirem. Ele disse que prefere relações bilaterais e não confia totalmente na estabilidade de grandes alianças internacionais. Vamos dividir este bloco em duas partes. Parte 1. A política dos Estados Unidos da América pode levar à dissolução da OTAN. Esse risco existia, se pudermos pensar nesses termos, esse risco existia no início da presidência de Trump. Porque durante a campanha eleitoral, e todos se lembram do mandato anterior dele, ele pressionou ativamente a OTAN. Sobre as contribuições dos diferentes países, hoje está claramente acordado, se não me engano, que até 2035 todos os países membros da OTAN vão aumentar suas contribuições para a OTAN para 5% do produto interno bruto. Porque agora alguns lá estão sendo folgados, pagando 2 ou 3%, isso não é certo. Todos devem pagar 5%, e isso está acordado. Recentemente houve uma cúpula com Ryuto, tudo isso foi aprovado. Ou seja, são algumas fantasias de novo. Por que ele diz isso? Mas na verdade isso é um relato dos agentes secretos. Vamos repetir para que não percam o foco. A Rússia se prepara para a guerra com a OTAN, rearmando-se com mais de $1 trilhão. Vocês estão esperando uma guerra? Mesmo que Putin morra ou haja mudança de poder na Rússia, o conceito será igual. A OTAN vai se desfazer. Ninguém protegerá vocês. Preparem-se para a guerra. Vou reler a segunda parte deste bloco sobre o assunto. Ele disse que prefere relações bilaterais e não confia totalmente nas grandes alianças internacionais. Mas aqui eu concordo com ele. Eu também não acredito em nenhuma aliança, especialmente nesse contexto, entende? Todos querem alianças, todos querem uniões e parcerias com os fortes e ricos. A Ucrânia ela é fraca e pobre, não é assim. E claro, nós meio que o tempo todo estamos pedindo para entrar em algum lugar e eles sempre nos respondem de forma tão educada, diplomática. Não é hoje, você é um cara legal, mas não é hoje. Talvez tenha acontecido por acaso, o que é improvável, ou ele tenha planejado, ou já seja preparação para a Ucrânia não entrar na OTAN, ou seja, uma mudança de direção. Nos enganaram dizendo que OTAN, OTAN, OTAN. Eu fui praticamente o único que dizia que não haveria OTAN nenhuma. Devemos considerar a neutralidade. Quando Putin sair da Rússia e houver mudanças, poderemos repensar a OTAN. E assim como Finlândia e Suécia entraram rapidamente, em modo de emergência, em poucos meses, em prazos tão curtos, na OTAN. Talvez algum dia. Ele já fala mais ou menos assim também. Também acredito mais em acordos bilaterais. Por isso faço campanha por alianças com os Estados Unidos. Temos algo a oferecer a eles, e para nós isso é simplesmente um programa obrigatório. Levando em conta todo o contexto geopolítico, histórico e, o mais importante, o componente ideológico, a Ucrânia deve se tornar parte da civilização ocidental. Ser um país puramente capitalista em cooperação com pessoas civilizadas. Vamos em frente. Ele comentou 4 previsões de J.P. Morgan, georgiana, israelense, sul-coreana e bielorrussa, e considerou que a maioria delas, especialmente as versões do tipo georgiano ou bielorrusso, dificilmente agradariam aos ucranianos. Recentemente publiquei esse artigo de J.P. Morgan. Lá, realmente, foram analisadas 4 dessas possíveis opções e, de acordo com as previsões deles, a opção georgiana era a vencedora. Na verdade, eu não entendo bem o que é essa opção georgiana, especialmente para Budanov. Aqui ele continua adiante.
Um desses cenários ele chamou de israelense, querendo dizer o desejo da Ucrânia de se tornar uma fortaleza, passar por uma rápida modernização militar e fortalecer o apoio econômico e político por parte dos aliados. Vamos parar neste subitem para detalhar, ou seja, tornar-se uma fortaleza. Amigos, deixa eu dizer assim, não estou fazendo este vídeo apenas para discutir ou criticar negativamente o Budanov. Essa é uma questão política muito importante, porque aqui estão sendo discutidas questões sobre o futuro da Ucrânia, questões do povo, questões pessoais minhas, meu futuro pessoal, e no final das contas, o seu também. E é por isso que aqui é preciso falar abertamente, alguém tem que dizer isso, e eu vou dizer, se a Ucrânia for transformada em uma fortaleza, se fizerem dela uma fortaleza, então haverá realmente uma guerra eterna. Porque de acordo com essas teses de Budanov, basicamente, tudo caminha para isso, guerra eterna, não. A Ucrânia deve se tornar uma plataforma comercial entre a Ásia e a Europa. Como vocês viram no discurso de Javier Milei que publiquei? Na verdade, o sistema capitalista não é apenas único. Sistema que garante eficiência, mas também aquele que promove a paz. Há uma frase muito famosa de Bastiat: onde chega o comércio, não chegam as balas. E além disso, o comércio cria interdependência e nos obriga a viver em paz. E isso é maravilhoso. É nisso que vocês devem se concentrar. Se aceitarem aqui que a Ucrânia será uma fortaleza. Esta é uma guerra eterna, uma militarização da sociedade e das crianças. Um país assim não pode ser economicamente bem-sucedido em um país assim. Você não vai pensar como conseguir financiamento, construir uma casa, comprar apartamento, viajar ao mar, colocar filho na escola, abrir negócio ou arrumar bom emprego. Tudo isso estará ao seu redor. Sempre vão assustar com a guerra, sempre vão encher a Ucrânia de ódio, sempre vão tentar provocar um novo confronto militar. Responda sinceramente, você precisa disso? Escreva nos comentários e inscreva-se no canal, isso é muito importante. E quanto ao fortalecimento do apoio econômico e político dos aliados, em que momento se destaca isso? Eu digo que devemos nos tornar um país economicamente independente, realizar mega reformas econômicas. Radicais, rápidas, como as de Javier Milei na Argentina, e até mais ousadas. Temos tudo, para isso também há apoio político dos aliados. Ou seja, vamos novamente pedir empréstimos a todos e tentar ser uma fortaleza. E depois, Zelensky vai sair orgulhoso e dizer: a Ucrânia é o escudo da Europa. Eu não quero ser o escudo da Europa. E vocês também não querem ser o escudo da Europa. Muito provavelmente, na verdade, não é só provavelmente, é de acordo com a análise. Muitos de vocês assistem a este vídeo morando principalmente em países da Europa, mas também no Canadá e nos Estados Unidos da América. Você simplesmente vai querer e muito provavelmente vai estar na Europa. Se alguns quiserem ser escudo voluntário, diga, então sejam, mas esperem. A Ucrânia é a nossa pátria, eu quero viver lá, quero voltar. Algumas pessoas querem voltar, mas não para um país que dependa eternamente de ajuda e comemore isso como feriado, como já ocorria antes da guerra. O Fundo Monetário Internacional deu 1 bilhão de euros. Vamos comemorar, abrir champanhe, igual a Argentina faz com Javier Milei. Meio ano de superávit no orçamento, quando 50% dos gastos públicos foram cortados, quando no país não há inflação nenhuma. Na verdade, é deflação. Sim, repito isso porque sempre chegam novos espectadores que precisam ouvir novamente. Para melhor assimilação da informação, é preciso reduzir impostos e registrar o aumento do empreendedorismo. No ranking Doing Business ou similares, eu sei. É nisso que devemos nos concentrar e não em construir uma fortaleza. Aliados, agora nas eleições a decisão será de vocês. O próximo ponto é que, sem a presença permanente de tropas estrangeiras no território da Ucrânia, ele destaca que, sem a presença de tropas estrangeiras, esse cenário, segundo Budanov, é um dos preferidos. Amigos, a Ucrânia não conseguirá ser como Israel e manter um conflito militar constante com sucesso por vários motivos que posso listar agora. O primeiro motivo é que Israel é um país pequeno, enquanto nós temos 1.200 quilômetros de linha de contato com a Rússia, é um território enorme, não seremos capazes de controlar a fronteira. Todos esses detalhes em breve.
Israel é um país aliado dos Estados Unidos da América, Toda a filosofia de Israel, historicamente, foi moldada para esse tipo de estrutura de vida. Isso não é uma questão... Uma coisa foi adotada, outra coisa foi mudada, e aí funcionou. Isso é uma questão histórica mesmo. É assim que o país vive. Foi fundado em 1948 e toda a sua história vive desse jeito. Aqui, estamos em uma guerra em grande escala. Todos nós fazemos doações. Mindit, Chernichev, Zelensky e Cermak roubaram dinheiro nas fortificações. Bem, é assim ou não que Israel poderia haver aqui? Antes da guerra, desminaram Xangar e entregaram o território. Já viu isso em Israel? Agora está em guerra? Você já viu algo assim em Israel? Todos lutam, exceto os funcionários, seus filhos e suas famílias. Você já viu isso em Israel? Não, em Israel é tudo ao contrário. Primeiro vem o dinheiro, depois as cadeiras. Primeiro se constrói um país maravilhoso, aliás, como Israel, primeiro se constrói um país maravilhoso e só depois se fala sobre o que você está disposto a fazer ou não por ele e como tudo isso vai parecer. Enquanto isso, transformaram o país em um buraco de corrupção. Honestamente, ele sempre foi assim. Foram Zelensky e Cermak que fizeram isso, eles simplesmente chegaram, assumiram o comando e atingiram proporções que os governos anteriores nem conseguiam enxergar. E esse grau de cinismo? Nenhum presidente da Ucrânia, nem mesmo o pior, chegou a esse ponto, era simplesmente impossível imaginar isso. Além disso, criaram uma ditadura. Em Israel está acontecendo uma guerra, e nas ruas há protestos contra Netanyahu, com centenas de milhares de pessoas, faixas políticas penduradas, nenhum blogueiro, nenhum jornalista, nenhum político foi tocado. Sobre o que estamos falando? Posso continuar essa conversa por 1 hora. Em Israel, o idioma oficial, o segundo, é o árabe. Em Israel, no Knesset, há partidos árabes, e é possível falar em árabe até mesmo no parlamento. Quem não entende, todos traduzem. É isso que é Israel. Lá essas questões não são politizadas. Aqui, se imaginar algo assim, viver sim, todos iriam embora desse país, seria um verdadeiro campo de concentração. Olhem o que está acontecendo no país agora. Vejam como o TCK está agindo. Vocês acham que desse jeito eles vão pensar de forma diferente? A Ucrânia precisa de um formato de vida totalmente diferente e de um formato de futuro diferente, uma ideia nacional completamente nova. Bem, já para concluir, eu já li muita coisa para vocês, mas na verdade já mencionei as previsões de Budanov e os contos. E vocês lembram? Eles diziam que teriam mísseis suficientes, beber na Crimeia, lanchar e outras previsões assim. Fui eu quem as fez? Não, quem fez foi Kirill Budanov, chefe da inteligência. Sou uma pessoa comum. E hoje ele aparece e fala essas ideias agora sobre a fortaleza e tudo o mais. Hoje saiu uma notícia de que crianças de 14 anos serão preparadas para a resistência nacional a partir dos 14 anos. Lá recentemente, em um canal do Telegram, e também postei no meu, sigam lá, uma notícia de que o movimento de resistência islâmica está formando um batalhão de terroristas com crianças de 13 a 14 anos. Postei a foto no Telegram, pois aqui o YouTube pode bloquear o vídeo. Entrem lá e confiram. É assim mesmo, eu imediatamente faço essa associação. Em Israel, não há militarização infantil, a situação é diferente, e não devemos impor metas inalcançáveis ou prejudiciais. Todos nós somos pessoas diferentes, com talentos diferentes, pontos fracos e propósitos diferentes. O mesmo vale para países. Não se pode criar outro igual só porque deseja. Momentos históricos e religiosos. Israel é um país religioso e não tem constituição. Acho que 80% ou 90% dos espectadores não sabiam disso. Estou dizendo que a Ucrânia é um estado laico, o que já é absurdo nesse formato. Além disso, nem é possível cobrir um território como a Ucrânia com defesa antiaérea. Israel é pequeno e possui uma ótima cúpula de ferro. A América forneceu defesa antiaérea, eles têm as deles, lá existem invenções, eles cobrem tudo isso. Mesmo na guerra com o Irã, receberam ajuda e outros países derrubaram mísseis. O território é enorme, como na Ucrânia. Isso é um absurdo e uma mentira desde o começo. Quem está certo, quem está errado, repito mais uma vez, o tempo dirá. Budanov estará certo. Bem, eu vou registrar isso daqui a alguns anos. Vocês sabem, Budanov estava certo. Mas se eu estiver certo, Budanov com certeza nunca vai admitir isso.
Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Inscreva-se no canal, garanto que você não vai se arrepender. E deixe seus comentários. O feedback de vocês é muito importante para mim, a opinião de vocês é muito importante. Já expressei a minha, agora preciso ouvir a de vocês. Obrigado, até mais.